Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Renan Vieira e hoje eu sou seu professor nessa aula introdutória de liderança. Vamos estar juntos nesse tempo. Eu tenho certeza que serão informações que vão habilitar você para um novo tempo na sua liderança. Você precisa acreditar nisso, tá bom? Então, eu já me sinto muito lisonjeado de você estar aqui assistindo, ouvindo essa aula e vai ser de grande valia para a sua vida. Então, já pega o papel, já pega a caneta e vamos juntos entrar nessa dimensão maior de liderança. Posso contar com você? Então vamos juntos. Eu preparei essa aula introdutória bem interessante. 4 sinais que você está fracassando como líder, tá? Isso é muito interessante. Eu vejo uma crise global de liderança, onde a gente está vivendo uma escassez de bons líderes, e é muito importante a gente estar avançando em alguns aspectos e identificando algumas falhas. Eu acho que a coisa mais interessante que nós podemos estar vendo nesse tempo é identificando fraquezas e entendendo como a gente pode solucionar esses problemas. Então vamos lá? Nós estamos vivendo uma crise de liderança global, né? Eu falo muito isso quando eu estou dando aula, tanto nas minhas aulas gratuitas no YouTube, né? Os treinamentos online, quanto nas minhas aulas e nas palestras presenciais, eu falo muito sobre isso. E é muito importante que a gente esteja desenvolvendo para que a gente possa sair dessa crise, sair dessa escassez de boas lideranças, para que a gente possa fazer um bom trabalho, tanto no ambiente corporativo, né? Quanto no ambiente também religioso, dentro das igrejas, dentro de tantas coisas que a gente pode estar. Liderança não é só cargo, mas liderança é inspiração, liderança é posicionamento, liderança é tomar decisões, liderança é você verdadeiramente influenciar com base naquilo que você está vivendo. Então vamos lá. Problemas de caráter impactando a confiança. Eu pontuei 3 coisas aqui bem interessantes para a gente poder dar continuidade. Olha só, problemas de caráter impactando a confiança. A equipe ela não vê mais credibilidade por conta dos problemas de caráter. Então, se você tem problemas de caráter, você precisa ajustar isso na sua vida para que você possa ser um líder mais eficaz, ser um líder mais eficiente. Às vezes a equipe olha para você e não vê tanta credibilidade, porque aquilo que você faz não está alinhado com aquilo que você diz. Então você passa uma coisa que você não está vivendo. E isso é falta de caráter. Comunicação confusa, né? Na hora da edição faltou um Czinho ali, tá? Mas você desconsidera. Comunicação confusa e ineficiente. Muitas vezes o líder ele não consegue se comunicar de forma eficaz e a informação não é passada. Isso eu falo muito sobre a questão dos processos. Nós precisamos muito de uma linguagem processual muito bem definida. Então, quando o líder ele não tem uma comunicação ativa forte e a informação ela não chega para todos de maneira igual e eficiente, fica muito difícil de você dar continuidade a um processo. Então, muitas vezes, o meio do caminho ele é bagunçado porque o processo no começo não chegou às informações para que aquela pessoa execute da forma correta. Então, principalmente quando um trabalho depende do outro, a comunicação ela precisa ser algo muito forte, tá? Então, às vezes, um colaborador precisa de uma informação que está em outro colaborador, então um depende do processo que o outro faz para poder dar continuidade a outra coisa que vai acontecer lá na frente, enfim. É uma coisa que precisa de muito alinhamento, comunicação. Uma empresa, uma igreja, qualquer ambiente organizacional que não tem comunicação, esse ambiente está fadado a fracassar. Treinamento insuficiente da equipe. A equipe não está habilitada para fazer o que faz. Às vezes tem uma pessoa que não foi treinada para estar ali. Ela às vezes está ali por uma questão de conforto, às vezes ela está ali por uma questão de amizade da gestão, muitas vezes a pessoa está ali por uma questão, uma série de fatores que não é a habilidade, que não é o fator técnico. Então essa pessoa, se ela não está ali com a habilidade técnica necessária, ela precisa ser treinada para que ela possa desempenhar a função da melhor forma possível. Então são esses 3 pontos que a gente vai pontuando e é interessante a gente ver algumas causas para a gente poder enxergar os problemas e trazer a solução, tá bom? Vamos lá. Problemas de caráter impactando a confiança. Falta de transparência. Eu pontuei algumas coisas aqui para a gente ir enumerando e trazendo a solução para alguns problemas. Vamos lá. Falta de transparência. Seus liderados percebem que você esconde informações importantes ou age de forma ambígua, ou seja, age de forma dupla, age de forma, muitas vezes, na frente da equipe, a gente passa uma informação e por trás a informação não está tão completa assim, ou não é exatamente isso que você falou. Então isso é um erro. É um erro e são esses problemas de caráter que vai impactando a confiança, porque a sua equipe ela deseja que você facilite o trabalho e não que você dificulte o processo do trabalho. Então, é muito importante que você entenda que a sua equipe, ela muitas vezes, na verdade todas as vezes, né, ela precisa de você para a execução plena do serviço.
para a execução plena dos processos. Então você não pode dificultar. Né? Nós fomos chamados como líderes para sermos facilitadores e não, né, usados para dificultar o problema, dificultar o resultado. Né? Isso é interessante, tá? Vamos lá. Promessas não cumpridas, compromissos feitos à equipe ou à organização não são entregues, gerando frustração, ou seja, a equipe gera uma expectativa que você faça alguma coisa, que você promova alguma coisa, que você execute algo que você não está fazendo, você sempre procrastinando, deixando para depois, e a equipe vai sofrendo com esse tipo de coisa. Então é importante que você verdadeiramente entenda as suas obrigações e faça. Olha só, uma coisa que eu vou falar aqui que é muito importante. Aquilo que é para você fazer, você não pode delegar. Eu vejo muitos líderes que dizem assim, você precisa delegar, você precisa delegar. Eu entendo que a gente precisa passar a responsabilidade para os nossos liderados, sim, mas tem coisas que é para a gente fazer. Tem coisas que é para eu e você fazer. Nós, como líderes, nós precisamos nos intensificar nisso, tá? Então nem tudo se delega. Olha só, vamos lá. Promessas que não são cumpridas, né? Compromissos feitos, já passei. Tom autoritário. Isso aqui é uma dificuldade de caráter de muito líder. Você força a sua autoridade em vez de construir respeito com ações e decisões justas. Ou seja, é aquela coisa, é a diferença entre chefe e líder, né? Eu já expliquei para vocês em outras aulas que existe uma diferença sim, e isso não é só clichê de gente que fala sobre liderança, não, mas existe uma diferença entre você exercer força e exercer autoridade. Existem duas coisas distintas, isso é muito diferente. Exercer força, você liderar pela força, é você liderar pela imposição. Isso acontece muito dentro do ambiente corporativo. Eu pago um salário e você precisa me seguir porque o teu salário está entrando na conta. Então você precisa fazer o que eu digo porque o teu salário está entrando na conta, e essa é a liderança pela força. Só que o problema disso é que você não enxerga no teu líder um homem de valor, um homem de princípios, né? Algo que seja maior do que o salário que ele paga. Então, grandes líderes, eles conseguem agregar valores à vida das pessoas, e não só um salário. Né? Eu acho que um grande balizador de uma liderança eficaz, de uma liderança de sucesso, é que ela consegue gerar na vida das pessoas algo muito mais do que salário. Ela consegue depositar na vida das pessoas algo muito maior do que o salário que elas ganham. Então esse é um balizador de uma liderança de sucesso. Eu mesmo, por exemplo, eu não trabalho só pelo salário, eu trabalho por um propósito, eu trabalho por algo maior. Né? Então isso é interessante, tem muitas pessoas, e eu respeito isso, que trabalham apenas pelo salário. Não, eu trabalho por uma causa. Então a gente precisa agregar uma causa além do salário, para que a gente possa se sentir útil para alguma coisa específica, e não só apenas de reter, de rentabilizar alguma coisa, né? Então é importante isso aí, tá, gente? Então, muitas vezes o líder ele quer construir uma liderança apenas pela força. Então, você tem que me obedecer porque eu te pago. Não. Eu acho que a verdadeira liderança a verdadeira liderança ela não é impositiva, mas ela é despertada. O líder ele olha e diz assim, poxa, o meu líder ele faz, o meu líder ele chega cedo, o meu líder ele se preocupa com as pessoas, o meu líder ele se preocupa em dar resultado. Então eu olho para ele e vejo ele como exemplo. Essa é a palavra-chave. Grave isso, tá? Anota aí. Eu preciso dar o exemplo. Se você quer que seu liderado chegue cedo, então seja o mais pontual. Se você quer que ele entregue os relatórios em dia, então não procrastine, não entregue os teus relatórios em dia. Tudo que você quer que as pessoas façam, elas precisam ver em você, tá? Então isso é muito forte. O exemplo é o principal mecanismo da liderança, é o principal agente, é o principal princípio de um líder, tá? Que é justamente o de baixo, a ausência de exemplo, porque uma coisa está ligada à outra, né? Há desconexão entre o que você diz e como você age, prejudicando sua credibilidade. Ou seja, você fala uma coisa, gente, vamos chegar cedo, gente, vamos ser pontual, gente, vamos entregar os relatórios, gente, vamos ser intensos, gente, vamos vestir a camisa. Só que você não é um cara que veste a camisa. Né? Então, as pessoas precisam ver em você. Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Comunicação confusa e ineficiente. É uma coisa que é um grande problema para algumas organizações, né? Falta de clareza, instruções e metas não são bem definidas, causando erros frequentes. Ou seja, você quer reduzir erros, tanto na sua igreja, quanto na sua empresa, em qualquer ambiente organizacional que você tenha se inserido. Trabalhe com processo. Você precisa entender que aquele que está no começo da fila,
ele precisa fazer o serviço bem feito para que o último da fila consiga executar de forma plena. Então, é como formiguinha, um depende do outro. Então não é aquele negócio de eu faço o meu e você faz o seu. Eu vejo muitas empresas que os setores se conversam dessa forma. Não, o nosso setor faz o nosso e vocês fazem o de vocês. Não queiram fazer isso, tá? Não queiram trabalhar dessa forma. Divisão entre setores é uma coisa que pode colocar a empresa abaixo. Então não trabalhem dessa forma. Trabalhem de forma unida, como uma grande comunidade mesmo dentro do âmbito empresarial, tá bom? Então a falta de clareza é muito difícil. Olha só, baixa escuta, você fala mais do que ouve, ignorando preocupações e boas ideias da equipe, líder que não sabe ouvir, tá? Existe um conselho maravilhoso, eu acho que é Êxodo capítulo 13, que é o conselho de Jetro. Se você já teve a oportunidade de ouvir o conselho de Jetro, dá uma olhada lá, mesmo que você não... Renan, mas eu não sou muito da Bíblia, eu sou um cara que não sou muito das escrituras, eu sou um empresário, tô chefiando uma empresa, eu não gosto muito dessa questão. Cara, como uma entidade histórica que a Bíblia ela precisa ser muito respeitada. Então existem conselhos preciosos. Eu não tenho a Bíblia apenas como um livro histórico, eu tenho a Bíblia como um livro de fé, de regra de fé e prática, e a Bíblia é mais do que isso também. A Bíblia é a palavra de Deus. Então quando eu abro a Bíblia, quando eu abro as Escrituras, é como se o próprio Deus estivesse falando comigo. Então eu tenho a Bíblia como soberana na minha vida. Então eu respeito, porque tem muitas pessoas que não tratam a Bíblia dessa forma, mas se você tratar apenas como um livro histórico, existem ferramentas extraordinárias para que você aplique na sua liderança, na sua empresa, na sua gestão, enfim, é algo glorioso, tá? Olha só que coisa fantástica. Treinamento insuficiente da equipe. Isso aqui é muito importante. Isso aqui são alguns problemas que a gente está enumerando, né? Treinamento insuficiente da equipe. Despreparo para desafios, os membros da equipe não têm as competências necessárias para lidar com as demandas, né, o que aumenta os erros, ausência de desenvolvimento, não há investimento em capacitações, feedbacks ou mentorias para crescimento. Isso aí é muito claro, né? Os líderes de hoje não querem investir no bom crescimento da sua equipe. Falta de delegação estruturada, você assume que a sua equipe deveria saber em vez de oferecer treinamento adequado. Então é aquela coisa, vocês precisam saber, vocês precisam ter o conhecimento, vocês precisam saber disso, mas como eles vão saber se não há uma instrução clara, se não há treinamento, se não há um treinamento eficaz, se não há a passagem de conhecimento, né? Se o líder não se preocupa em viver. Existem princípios que a gente precisa abordar, gente, né? Despreparo, os líderes não estão dispostos a resolver problemas, os líderes se escondem de problemas. Tem um problema na minha empresa, tem um problema na minha igreja, tem um problema na minha organização, os líderes se escondem, os líderes não vão atrás, os líderes não correm junto para poder viver, para poder fazer. Então, infelizmente, é esse caos, né? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Renan, você elencou apenas problemas, mas o que é que eu preciso fazer para poder trazer a solução para isso? Vamos lá. Eu quero aplicar alguns princípios aqui com vocês nessa aula. Vamos lá. Existem uns princípios basilares que são fundamentais. Eu costumo dizer que é a espinha dorsal, é a coluna vertebral da liderança, que são essas três coisas. Primeiro, propósito, depois autoridade e depois influência, tá? Você vai lembrar da sigla PAI, tá? Propósito, autoridade e influência. Propósito: um líder deve definir claramente seu ponto de partida e sua linha de chegada, entendendo com precisão seu propósito e visão. Ou seja, se um líder que não tem propósito, às vezes você chega para uma liderança e diz assim, aonde você se vê daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Não tem projetos a curto, médio e longo prazo. Isso é um caos total, né? Um líder de verdade, ele deve definir o seu ponto de partida, ou seja, por onde eu vou começar? Qual é o meu norte? E a sua linha de chegada? Quais serão os meus resultados? Quais serão as minhas metas? Né? E como eu vou estruturar essas metas? Como é que eu vou conseguir chegar até elas? Isso é muito importante. Autoridade. A autoridade é alcançada pelo exemplo, quando há coerência entre suas palavras e suas ações. Lembra do que eu falei? De um líder que não tem credibilidade? Porque não tem autoridade. A autoridade ela é conquistada pelo exemplo. É quando eu falo e faço. Era assim que Jesus fazia. Jesus, como o maior líder que já passou por essa terra, como meu mestre, né, meu Senhor, Salvador, né, meu dono, Jesus Cristo, ele foi o maior líder que já passou por essa terra, não só porque ele curava, não só porque ele multiplicava pães e peixes, não só porque ele transformava água em vinho, milagres, não só por isso.
Jesus era um líder extraordinário não apenas pelos feitos das suas mãos, né, pelos seus milagres extraordinários, mas porque Jesus ele era coerente. Então seja coerente. Como assim, Renan? Coerência. Fale e faça. Não seja hipócrita. As suas ações elas precisam estar totalmente alinhadas com aquilo que você diz. Ou seja, ações e palavras elas precisam andar juntas, tá? Influência. Isso aqui é muito forte. Um líder deve inspirar as pessoas e influenciar suas mentalidades, despertando a motivação para que elas queiram seguir. Ou seja, o que é que você está fazendo para que as pessoas elas olhem para você e digam assim: eu quero ser igual a você, eu quero ser igual, eu quero crescer igual a você, eu quero andar na mesma velocidade que você, eu quero te seguir. Então, o líder ele precisa ter um propósito claro e é interessante que isso é uma coisa que é um loop. Uma coisa vai puxando a outra e puxando a outra e puxando a outra. Por exemplo, um líder de propósito, a autoridade ela é alcançada pelo exemplo. E quando o líder ele tem autoridade alinhado a um propósito bem definido, isso vai gerar uma influência. Olha só que coisa interessante. Quando um líder ele é cheio de exemplo, de autoridade, ele carrega uma vida exemplar, e essa vida exemplar ela é acompanhada por um propósito bem definido, fica fácil de você influenciar. Então é um loop que precisa ser, é um processo, são princípios que precisam ser seguidos e uma coisa vai puxando a outra e você vai ver que o resultado disso é glorioso, tá? O resultado disso é fantástico. Se você aplicar isso na sua vida, não só como um conceito, mas como uma verdade para viver, você vai conseguir alcançar muitas coisas na tua liderança. Olha só, eu coloquei um texto bíblico aqui, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira. Olha só, lembrem dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observarem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu coloquei em 3 versões diferentes para vocês darem uma olhada, mas é o mesmo texto, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Esse texto é maravilhoso, porque fala da gente lembrar de grandes líderes. Quando você puxa na memória assim, grandes líderes na minha vida, de quem você lembra? Então, imitem a fé deles, imitem a maneira de viver deles, que é justamente o exemplo que a gente falou anteriormente, né? A gente precisa aplicar isso, que esse texto de Hebreus fique cravado, é um texto rema na minha vida, que ele fique cravado na sua vida. Por que influenciar é tão importante para liderar? Influência é a habilidade de mudar o comportamento e as atitudes das pessoas de forma positiva. Um líder influente ele não precisa exigir lealdade. Ele ou ela a ganha. O verdadeiro poder da influência está em inspirar, em engajar as pessoas. Então isso é maravilhoso. Um verdadeiro líder ele está pronto para influenciar. É por isso que a influência ela vai fazer com que pessoas sigam você não apenas pelo que você pode oferecer. Porque quando Jesus chamou os apóstolos, ele não ofereceu absolutamente nenhum ganho pessoal. Mas a influência que estava sobre ele, de uma causa maior, de um propósito maior, foi que deu àqueles homens destino, foi que deu àqueles homens um caminho, foi que deu àqueles homens uma possibilidade de viver algo que eles nunca tinham vivido. Então isso é glorioso, isso é muito interessante, tá, gente? Então, que você seja capaz de influenciar não apenas com o que você pode entregar. Tem muitos líderes que dizem assim, eu consigo influenciar as pessoas, eu tenho dinheiro. Mas o dinheiro ele não vai ser uma fonte de influência positiva para a vida toda. Por que eu estou dizendo isso? Porque grandes pessoas, elas tiveram problemas num sentimento de pertencimento. Quando você vai estudar a história de grandes milionários e grandes pessoas, você vê que o dinheiro apenas não é um balizador de propósito, não é uma fonte daquele sentimento de pertencimento de uma causa. A gente entende que o dinheiro ele faz parte, mas ele não é tudo. Né? As pessoas precisam de uma causa para a aplicação do dinheiro. Então o dinheiro pelo dinheiro, o serviço pelo serviço, o trabalho pelo trabalho, ele não é bacana para o ser humano. Ele precisa de um trabalho por uma causa, o trabalho por um resultado maior. Então isso é que é interessante. Por isso que eu sempre repito, não trabalhe apenas pelo dinheiro. Né? Eu salvo que isso pode ser por um tempo, mas você precisa trabalhar por uma causa e não apenas pelo dinheiro. O dinheiro está agregado à causa, mas não pode ser apenas pelo dinheiro. Tá? Isso é interessante. Existem vários pormenores, eu estou aqui dando algumas... isso aqui, como eu falei, é uma aula básica que você está adquirindo, mas eu sei que existem diversos outros princípios que podem ser aplicados e eu quero te ajudar na prática, não apenas
numa aula de poucos minutos. Não, eu quero te ajudar na prática de como a gente pode crescer na nossa liderança, tá bom? Eu quero trazer uma frase para você. Quero trazer uma frase para você. Um líder cristão não pode guiar as pessoas a lugares onde ele mesmo não esteve. Então, se você é um líder, você não pode guiar as pessoas para um lugar onde você não esteve. Charles Spurgeon foi um pastor que foi um excelente pregador, e essa frase ela é muito impactante porque fala de exemplo. Então, eu preciso estar nesse lugar, esse lugar de exemplo, esse lugar de influência, para que eu possa influenciar outras pessoas a estar nesse lugar. Então não é só em poucos minutos que a gente vai conseguir verdadeiramente elencar todos os problemas da liderança, existe muito mais coisas que a gente pode estar fazendo, e eu quero te ajudar na prática. Vamos lá. Eu estou fazendo essa inauguração, esses princípios de uma mentoria, chamado Mentoria Liderança Servidora. Essa mentoria vai fazer com que eu acompanhe líderes que estão começando de muito perto, né? Então você vai ter acesso ao meu WhatsApp, você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, você vai ter acesso à minha vida pessoalmente, onde a gente vai estar guiando passo a passo. Então a gente vai estar começando com aulas, a gente vai estar começando também com alguns princípios básicos aplicados na prática diária de vida. Então a gente vai ter treinamentos, vai ter encontros online de bate-papos online dentro de uma sala virtual fechada, não vai ser aberta a todo mundo. Então é importante que você esteja vivendo isso, né? Queira viver junto conosco essa nova fase. E se você deseja viver, né, você vai preencher um formuláriozinho com seus dados pessoais, seus nomes e tal, e a partir do momento que você estiver preenchendo, eu já vou ter acesso a esses dados e você já vai estar junto comigo nessa mentoria, tá? Você vai ser colocado em um grupo do WhatsApp fechado também, onde a gente vai poder tá junto, compartilhando ideias, compartilhando. Vamos fazer uma grande comunidade de líderes servidores. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para a gente poder caminhar junto para esses dias, tá bom? Então, se você deseja entrar em contato, essas são as minhas redes sociais aí, ó. YouTube, minhas redes sociais todas, Renan Vieira PR, meu e-mail pessoal e o meu contato pessoal também, meu telefone. Você pode entrar em contato comigo, você pode fazer o que você quiser, né? E se você deseja também entrar em contato comigo para palestras presencial, entre em contato comigo. A gente faz algo bem interessante, a gente vai e com todo esse conteúdo a gente consegue agregar na sua empresa, na sua organização, na sua igreja. Você que é pastor, você que deseja, reúne a tua liderança, eu quero reunir a minha liderança, quero trazer você. Eu estou à disposição para a gente promover um treinamento, para a gente crescer como líder, tá bom? Eu estou aí há mais de 10 anos liderando pessoas, né? Tenho uma bagagem boa aí, principalmente na liderança da juventude, mas agora como pastor local de uma igreja. Então eu estou bastante tempo aí nessa liderança, nesse caminho de liderança, e para mim tem sido maravilhoso, tá bom? Então poder ajudar você é melhor ainda. Que Deus abençoe, estamos juntos e até as próximas aulas, se assim Deus permitir. Desfruta desse conteúdo. No meu canal do YouTube tem muitos outros conteúdos que podem te ajudar. Fica à vontade e vamos juntos propagar, vamos juntos crescer nessa comunidade de líderes servidores. Um abraço.